Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Amanda Oliveira e esse aqui é o Brincadeira é Coisa Séria. Hoje eu quero falar sobre a importância da rotina para as crianças e para os bebês. Rotina? Como eu vou estabelecer uma rotina? Bom, e é preciso entender que assim que o bebê nasce, ele ainda não tem uma rotina. E calma, isso vai sendo criado aos poucos, tá? Mas por que a rotina é importante para a criança? Eu vou dar alguns motivos aqui, tá? Ela gera uma organização para a criança, tá? Porque a criança já sabe o que esperar, tá? Então isso traz um conforto, tá? Traz uma segurança para a criança, né? E nesse momento em que ela está se adaptando a tantas coisas, faz com que favoreça essa organização do sistema nervoso central também, para que ela possa receber e processar melhor esses estímulos. Mas vamos lá. Recém-nascido. Recém-nascido não tem rotina, né? Ele está se adaptando à vida extrauterina, então, geralmente, ele acaba tendo horários bastante peculiares, vamos falar assim, né? Então, assim, é aquela criança acorda muito, acorda de madrugada, né? Não tem ainda uma noção, né, de dia, de noite, dorme muito de dia. A gente escuta muita gente falar assim: nossa, mas meu filho dorme tanto de dia, chega de noite que não dorme, troca a noite pelo dia. Quando a gente consegue estabelecer algumas pequenas rotinas, ele começa a se preparar e a entender. Então, por exemplo, você que, né, a amamentação é livre demanda, super a favor e tal. Mas, por exemplo, estabelecer um horário para o banho. O primeiro grande momento ali que você consegue estabelecer como rotina são horários para o banho, né? Então, assim, já começa aquela primeira rotina naquele primeiro momento, tá? Em que eu estabeleci um horáriozinho que eu dou o banho, mesmo que seja mais de um banho por dia, por exemplo, eu dou um de manhã e dou um à tarde, e mais ou menos com os horários próximos. Então, eu começo a estabelecer alguma rotina para essa criança. À medida que a criança cresce e ela consegue já se adaptar bem, receber bem os estímulos, ela mesma já vai entrando em rotinas. As mamadas vão ficando mais intervaladas, porque ela já aprendeu a coordenar respiração com deglutição, então ela consegue, e ela não se cansa tanto a mamar, então ela consegue mamar por mais tempo, de forma mais correta, e aí ela consegue ficar mais satisfeita e ficar um tempo maior sem mamar, né? Nesse momento, depois da mamada, você pode uma, duas vezes por dia tirar um tempo ali de atenção para conversar, né? Mostrar algum brinquedinho, cantar, enfim. São momentos de rotina que você vai inserindo devagar. É claro que quando a alimentação entra, a gente entra com mais uma importante rotina do dia a dia, os horários, né, de alimentação, tá? Mas antes disso, se eu tenho um momento, eu vou lá, ele acordou, mama, né? Aí troca a fralda, faz toda aquela rotina de higienização, troca a roupinha, principalmente recém-nascido suja muita roupa, né? Mas passou um tempo, 1, 2 meses, eu já consigo colocar ele num tatamezinho, de barriga para baixo, aqueles, lembra que é tão importante a postura de prono? Então no início eu vou colocando devagarzinho, então isso vira uma rotina. A criança começa a, no início, ela não vai gostar tanto, mas depois ela começa a entender que aquela é uma rotina. Todo dia de manhã eu sou colocado de barriga para baixo, fico ali um pouquinho com a minha mãe conversando comigo, brincando. De tarde também um pouquinho. Isso vai aumentando esse tempo e começa a se estabelecer uma rotina. Cada casa já tem uma rotina, tá? Agora para o bebê é super importante, por aqueles motivos que eu já falei no início do vídeo, tá? Quanto menos rotina o bebê tiver, mais difícil ele vai ser por incrível que pareça, as pessoas falam geralmente o contrário, né? A gente tem muito mito aí para ser quebrado em relação a isso. As pessoas falam para mim assim: ah, mas se eu levar ele desde cedo em ambiente barulhento, ele vai dormir em qualquer lugar, ele vai aprender a dormir em qualquer lugar.
E uma vez eu escutei até da minha irmã, achei isso super interessante. Você dorme em qualquer lugar? No meio de um show de rock? Vamos lá, tirando aquelas pessoas que às vezes já não estão tão puras assim, né? Que acabam dormindo em qualquer lugar. Mas normalmente você dorme num ambiente barulhento, com muita música, com muito barulho, gente falando alto, enfim, muito ruído, luz, som. Você dorme? Então por que que um bebê tem que ser adaptado a dormir nesse tipo de ambiente? Só para a gente refletir um pouquinho, né? Então, assim, é importante que o bebê, que a criança tenha rotina. É importante que a criança saiba o que esperar, isso traz um conforto para ela. Isso acontece, a criança mesmo demonstra isso pra gente naturalmente. Por exemplo, por que a criança assiste um vídeo várias vezes, ela gosta de assistir um desenho 1000 vezes? Porque ela já sabe o que esperar, ela já tem reações, ela está preparada para aquela história e ela aprende a construir aquilo. Então, a mesma coisa na rotina, não é diferente. Eu não preciso criar um robô. Sair da rotina às vezes também é importante. Mas no dia a dia, ela vai ter uma rotina, não vai? Ela vai ter um horário para ir para a creche ou para a escola, um horário para uma natação, um horário em que ela vai estar em casa com a família. Então, assim, a rotina se perdeu muito atualmente, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar, porque isso para a criança traz segurança, né? E auxilia no aprendizado, auxilia nessa maturidade também emocional, né? De saber o que é esperar e saber que existem regras, porque elas não têm que ser impostas de uma forma rígida, mas elas vão sendo aprendidas, né? De forma natural. Agora, se eu não tenho uma estrutura para mostrar para essa criança, como é que ela vai entender como funciona o sistema, tá? Então, assim, a rotina é super importante, a gente tem que criar a nossa rotina, claro, dentro da nossa realidade, mas a gente não pode deixar uma criança sem nenhum horário, sem nenhum estabelecimento de regra, enfim, sem nenhum ritmo de vida, né? Uma criança que hoje almoça às 10, amanhã almoça às 2, né? Depois de amanhã, enfim. Claro que a gente tem períodos que a gente passa, como a pandemia, em que muitas vezes a rotina sofreu grandes abalos, mas estamos vivendo um momento ímpar. Mas, no geral, é necessário que você estabeleça uma rotina com a criança, tá bom? Até os próximos vídeos. Se você gostou, dá um like aí. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e ative as notificações para você receber toda vez que eu mandar um vídeo aí, você ser avisado. Até o próximo vídeo.